Tá, beleza. Então, já tô gravando a proposta. A gente vai te entregar as frases e aí você pode ler elas em voz alta. Se você quiser esboçar alguma reação entre uma frase e outra, não tem problema. Tá? E é isso aí. A câmera aqui. Sírio 24. O Brasil tem um povo maravilhoso. Acho que não conheço ninguém que veio de outro país que sofreu preconceito. Foi todo mundo muito acolhedor comigo e com a minha família. Venezuelana 15. Estou há 7 meses no Brasil e meu português não é muito bom. Toda vez que eu falo alguma coisa dentro da sala, os outros alunos começam a rir de mim e me chamar de nomes feios. Eu não sei se quero mais ir à escola por causa disso. Haitiano 37. Não me relaciono muito com brasileiros, mas porque não costumo sair de casa. Abordaram um amigo haitiano meu na rua, bateram muito e ele teve que passar 8 dias no hospital. Por isso que eu não saio de casa, tenho medo que me aconteça alguma coisa aqui, longe da minha família. Venezuelanos, 23 e 25. Depois que o acampamento de venezuelanos foi destruído pelos brasileiros, vamos ter que atravessar novamente para a cidade venezuelana de Santa Helena de Guairém, aqui do lado, e achar algum lugar na rua para dormir, para no dia seguinte retornar ao Brasil e iniciar o nosso pedido de refúgio. É melhor não se arriscar aqui à noite, não quero ser agredido. Haitiano 34. São poucos brasileiros que valorizam o estrangeiro. Muitos não têm educação. Eu aceito a humilhação para crescer e, por isso, não respondo. Meu sentimento é de não ficar mais no Brasil. Se for americano ou francês, é muito diferente. Os brasileiros acham que nós, haitianos, não temos capacidade. Haitianos 23 e 24. Uma vez passei na frente de um grupo de crianças, rindo muito, e perguntaram se eu não tinha sabonete por causa da cor da minha pele. Um dia o racismo vai parar e eu vou continuar a viver aqui. Até lá, espero que tudo vá do melhor modo. Congolês. O povo brasileiro é maravilhoso. Se oferece para ajudar, para dar comida, ensinar português. Se alguns parassem de confundir refugiados com foragidos, já seria uma coisa boa. Pode gravar? Pode. Sírio 24. O Brasil tem um povo maravilhoso. Acho que não conheço ninguém que veio de outro país que sofreu preconceito. Foi todo mundo muito acolhedor comigo e com a minha família. Haitiano 34. Já me chamaram de burro, chifrudo e macaco. Há 2 semanas, um ajudante de pedreiro da empresa que quis que eu lhe desse a pá que eu usava para retirar a areia do caminhão. Eu disse que não. Só porque sou haitiano, ele me deu um empurrão. Não fiz nada. Se fosse no meu país, eu poderia ter brigado, mas aqui preciso trabalhar. Só chorei. Se eu relatar, vão inventar que eu não gosto de trabalhar. Venezuelana, 15 anos. Estou há 7 meses no Brasil e meu português não é muito bom. Toda vez que eu falo alguma coisa dentro da sala e outros alunos começam a rir de mim e me chamar de nomes feios. Eu não sei se quero mais ir à escola por causa disso. Haitiano 34. São poucos brasileiros que valorizam o estrangeiro. Muitos não têm educação. Eu aceito a humilhação para crescer e por isso não respondo. Meu sentimento é de não ficar mais no Brasil. Se for americano ou francês, é muito diferente. Os brasileiros acham que nós, haitianos, não temos capacidade.
Sírio. Vim com amor porque os amigos sempre diziam que o Brasil aceita muitas outras culturas e religiões e as pessoas são amáveis e todos os refugiados procuram paz. Não sou terrorista, como disseram. Se eu fosse, eu não estaria aqui. Estaria lá, lutando como eles fazem. Venezuelanos 23 e 25. Depois que o acampamento de venezuelanos foi destruído pelos brasileiros, vamos ter que atravessar novamente para a cidade venezuelana de Santa Helena de Huairén, aqui do lado, e achar algum lugar na rua para dormir, para no dia seguinte retornar ao Brasil e aceitar o nosso pedido de refúgio. É melhor não se arriscar aqui à noite, não quero ser agredido. Haitianos 23 e 24. Uma vez passei na frente de um grupo de crianças, rindo muito e me perguntaram se eu não tinha sabonete por causa da cor da minha pele. Um dia o racismo vai parar e eu vou continuar a viver aqui. Até lá, espero que tudo vá do melhor modo. Congolês. O povo brasileiro é maravilhoso. Se oferece para ajudar, para dar comida e ensinar português. Se alguns parassem de confundir refugiados com foragidos, já seria uma coisa boa. Haitiano 37. Não me relaciono muito com brasileiros, mas porque não costumo sair de casa. Abordaram um amigo haitiano meu na rua. Bateram muito e ele teve que passar 8 dias no hospital. Por isso que eu não saio de casa. Tenho medo que aconteça alguma coisa aqui, longe da minha família. Venezuelano 30. Eu vou embora. Prefiro morrer de fome na Venezuela a me matarem aqui. Depois que você leu todos esses relatos, o que você acha sobre como é a vida de refugiados e imigrantes aqui no Brasil? Então, por mais que a gente tenha um país diverso, um país de muitas culturas, um país que aparentemente somente é liberal, ainda existe um preconceito muito grande com as pessoas de outro país, com as pessoas de outras culturas, principalmente a questão do racismo bem estruturante desde o Brasil colonial. Devia ter falado. Só fazer pergunta de novo. Faz a pergunta ali que eu olho para você. Desculpa. Então, o que você acha de como é a vida dos imigrantes e refugiados para o Brasil? Então, mesmo o Brasil sendo um país tão diverso, com diferentes culturas e aparentemente ser um país liberal, a gente ainda tem um preconceito muito grande com os refugiados, principalmente com aqueles que precisam de ajuda e precisam da nossa ajuda. Fechou. Aí, tipo, é só um take, né? A gente fica cortando e a pergunta a gente coloca... Digitado. Digitado, tipo, escrita. Cortar? Pode. Aqui, você não... Pode gravar? Pode. Pode. Tá gravando. Sírio 24. O Brasil tem um povo maravilhoso. Acho que não conheço ninguém que veio de outro país que sofreu preconceito. Foi todo mundo muito acolhedor comigo e com a minha família. Haitiano 34. Já me chamaram de burro, chifrudo e macaco. Há 2 semanas, um ajudante de pedreiro da empresa que quis que eu lhe desse a pá que eu usava para retirar a areia do caminhão. Eu disse que não. Só porque sou haitiano, ele me deu um empurrão. Não fiz nada. Se fosse no meu país, eu poderia ter brigado, mas aqui preciso trabalhar. Só chorei. Se eu relatar, vão inventar que eu não gosto de trabalhar. Venezuelana, 15 anos. Estou há 7 meses no Brasil e meu português não é muito bom. Toda vez que eu falo alguma coisa dentro da sala e outros alunos começam a rir de mim e me chamar de nomes feios. Eu não sei se quero mais ir à escola por causa disso. Haitiano 34. São poucos brasileiros que valorizam
o estrangeiro. Muitos não têm educação. Eu aceito a humilhação para crescer e por isso não respondo. Meu sentimento é de não ficar mais no Brasil. Se for americano ou francês, é muito diferente. Os brasileiros acham que nós, haitianos, não temos capacidade. Sírio. Vim com amor porque os amigos sempre diziam que o Brasil aceita muitas outras culturas e religiões e as pessoas são amáveis e todos os refugiados procuram paz. Não sou terrorista, como disseram. Se eu fosse, eu não estaria aqui. Estaria lá, lutando como eles fazem. Venezuelanos 23 e 25. Depois que o acampamento de venezuelanos foi destruído pelos brasileiros, vamos ter que atravessar novamente para a cidade venezuelana de Santa Helena de Uairém, aqui do lado, e achar algum lugar na rua para dormir, para no dia seguinte retornar ao Brasil e aceitar o nosso pedido de refúgio. É melhor não se arriscar aqui à noite, não quero ser agredido. Haitianos 23 e 24. Uma vez passei na frente de um grupo de crianças, rindo muito e me perguntaram se eu não tinha sabonete por causa da cor da minha pele. Um dia o racismo vai parar e eu vou continuar a viver aqui. Até lá espero que tudo vá do melhor modo. Congolês. O povo brasileiro é maravilhoso, se oferece para ajudar, para dar comida e ensinar português. Se alguns parassem de confundir refugiados com foragidos, já seria uma coisa boa. Haitiano 37. Não me relaciono muito com brasileiros, mas porque não costumo sair de casa. Abordaram um amigo haitiano meu na rua, bateram muito e ele teve que passar 8 dias no hospital. Por isso que eu não saio de casa, tenho medo que aconteça alguma coisa aqui, longe da minha família. Venezuelano 30. Eu vou embora, prefiro morrer de fome na Venezuela a me matarem aqui. Depois que você leu todos esses relatos, o que você acha sobre como é a vida de refugiados e imigrantes aqui no Brasil? Então, por mais que a gente tenha um país diverso, um país de muitas culturas, um país que aparentemente somente, é liberal, ainda existe um preconceito muito grande com as pessoas de outro país, com as pessoas de outras culturas, principalmente a questão do racismo bem estruturante desde o Brasil colonial. Devia ter falado. Só fazer pergunta de novo. Faz a pergunta ali que eu olho para você. Desculpa. Então, o que você acha de como é a vida dos imigrantes e refugiados para o Brasil? Então, mesmo o Brasil sendo um país tão diverso, com diferentes culturas e aparentemente ser um país liberal, a gente ainda tem um preconceito muito grande com os refugiados, principalmente com aqueles que precisam de ajuda e precisam da nossa ajuda. É só um take, né? A gente fica cortando e a pergunta a gente coloca... Digitado. Escrita. Cortar? Pode. Aqui, você não... Beleza, então. Vou colocar pra gravar. Não, eu já não gravou um, porque vai gravar o outro. Tá bom, então. Grava, vai que a gente usa. Entendeu? Sim? Espera aí, então. Tá focado? Pode gravar. Mais devagarzinho, Você vai pegar muito mais desse ainda. Duda, qual botão que aperta aqui? O mesmo, mas já Tá gravando já, né? Tá, beleza. Peraí, então é melhor conferir. Tá gravando. Tá gravando? Vocês conferiram o áudio? Sim. Tem certeza? Fala aí. Oi, tudo bem? Tá indo? Tá, Não sei. tô. Então tá. Então vai. 3, 2, 1, gravando.
Sírio, 24. O Brasil tem um povo maravilhoso. Acho que não conheço ninguém que veio de outro país que sofreu preconceito. Foi todo mundo muito acolhedor comigo e com a minha família. Haitiano, 34. Já me chamaram de burro, chifrudo, macaco. Há 2 semanas, um ajudante de pedreiro da empresa quis que eu lhe desse a pá que usava para retirar a areia do caminhão. Eu disse que não. Só porque sou haitiano, ele me deu um empurrão. Não fiz nada. Se fosse no meu país, eu poderia ter brigado. Mas aqui preciso trabalhar. Só chorei. Se eu relatar, vou inventar que eu não gosto de trabalhar. Venezuelana, 15. Estou há 7 meses no Brasil e o meu português não é muito bom. Toda vez que eu falo alguma coisa dentro da sala, os outros alunos começam a rir de mim e me chamar de nomes feios. Eu não sei se quero mais ir à escola por causa disso. São poucos haitiano, 34. São poucos brasileiros que valorizam o estrangeiro. Muitos não têm educação. Eu aceito a humilhação para crescer e por isso não respondo. Meu sentimento é de não ficar mais no Brasil. Se for americano ou francês, é muito diferente. Os brasileiros acham que nós, haitianos, não temos capacidade. Sírio. Vim com amor, porque os amigos sempre diziam que o Brasil aceita muitas outras culturas e religiões e as pessoas são amáveis e todos os refugiados procuram paz. Não sou terrorista como disseram. Se eu fosse, não estaria aqui. Estaria lá, lutando como eles fazem. Venezuelanos, 23 e 25. Depois que o acampamento de venezuelanos foi destruído pelos brasileiros, vamos ter que atravessar novamente para a cidade venezuelana de Santa Helena de Uiarém, aqui do lado, e achar algum lugar na rua para dormir, para no dia seguinte retornar ao Brasil e iniciar o nosso pedido de refúgio. É melhor não se arriscar aqui à noite. Não quero ser agredido. Congolês. O povo brasileiro é maravilhoso. Se oferece para ajudar, para dar comida, ensinar português. Se alguns parassem de confundir refugiados com foragidos, já seria uma coisa boa. Haitianos, 23 e 24. Uma vez, passei na frente de um grupo de crianças, rindo muito, e perguntaram se eu não tinha sabonete por causa da cor da minha pele. Um dia, o racismo vai parar, e eu vou continuar a viver aqui. Até lá, espero que tudo vá do melhor modo. Haitiano, 37. Não me relaciono muito com brasileiros, mas porque não costumo sair de casa. Abordaram um amigo haitiano meu na rua. Bateram muito e ele teve que passar 8 dias no hospital. Por isso que eu não saio de casa. Tenho medo que me aconteça alguma coisa aqui, longe da minha família. Venezuelano, 30. Eu vou embora. Prefiro morrer de fome na Venezuela a me matarem aqui. Depois que você leu esses textos, assim, o que você acha da vida dos imigrantes e refugiados no Brasil? Eu acho que a maior parte passa muita dificuldade, tem muito preconceito e os brasileiros, eles têm uma fachada de acolhedor, mas pelas crianças nem elas são acolhedoras. Então quer dizer que dentro das famílias esse pensamento não mudou. E o que você acha que passa na cabeça das pessoas que fazem esse tipo de preconceito ou xenofobia? Os motivos aqui, nenhum deles foi por conta de trabalho, porque estava faltando emprego. Então eu acho que isso aqui é simplesmente preconceito, isso é simplesmente racismo. E o que você sentiria se isso acontecesse com alguém da sua família ou com você mesmo? Se eu tivesse que pedir refúgio em outro país, isso acontecesse comigo, assim, eu já tive que sair, eu já perdi tudo. E ainda ter que sofrer isso, é inimaginável a dor. Top. Top. Muito bom. Aqui, você já foi direto do primeiro, segundo? Parou? Não, começando. Ah, tá. Você
só de 5 minutos. Aí agora... 5 minutos, tá. Ah, tem que tirar isso aqui, né? Pra quem que eu dou? Alguém? Eu não sei tirar isso. Eu Vocês já pararam de gravar? Não. A Thaís explicou pra gente que... a Thaís colocar contou que a isso. gente foi mexer com o pessoal do TED. A gente viu o TED. Falou, acabou de falar. Achei chique demais. Como é que faz pra parar aqui? Por conta Eu não sei mexer em câmera nessa câmera aqui. Muita gente. Aí tava tendo dificuldade pra colocar o microfone. Aí eu falei, eu consigo colocar o microfone, não sei o que. Era um microfone que eu não conhecia. O arquivo vai ficar Só que 33 nem GB. com quem que eu tava mexendo. O arquivo vai ficar 33 Eu GB. tava... Ô, Gabi, aqui ó. Como é que E 500 GB de vídeo. Já coloquei pra gravar. E aí, assim, a gente vai te entregar as folhas e pode... Top. Pode passar? Pode. Sírio 24. O Brasil tem um povo maravilhoso. Acho que eu não conheço ninguém que veio de outro país que sofreu preconceito. Foi todo mundo acolhedor comigo e com a minha família. Haitiano 34. Já me chamaram de burro, chifrudo e macaco. Há 2 semanas, um ajudante de pedreiro da empresa quis que eu lhe desse a pá que usava para retirar a areia do caminhão. Eu disse que não. Só porque sou haitiano, ele me deu um empurrão. Não fiz nada. Se fosse no meu país, eu poderia ter brigado, mas aqui eu preciso trabalhar. Só chorei. Se eu relatar, vou inventar que eu não gosto de trabalhar. Nossa. Venezuelana 15. Estou há 7 meses no Brasil e meu português não é muito bom. Toda vez que eu falo alguma coisa dentro da sala, os outros alunos começam a rir de mim e me chamam de nomes feios. Não sei se eu quero ir mais para a escola por causa disso. Nossa. Haitiano 34. São poucos brasileiros que valorizam o estrangeiro. Muitos não têm educação. Eu aceito a humilhação para crescer e por isso não respondo. Meu sentimento é de não ficar mais no Brasil. Se for americano ou francês, é muito diferente. Os brasileiros acham que nós, haitianos, não temos capacidade. Sírio. Vim com amor, porque os amigos sempre diziam que o Brasil aceitava muito outras culturas e religiões. Pessoas são amáveis e todos os refugiados procuram paz. Não sou terrorista como disseram. Se eu fosse, eu não estaria aqui. Estaria lá lutando como eles fazem. Nossa, gente. Credo. Venezuelanos, 23 e 25. Depois que o acampamento de venezuelanos foi destruído pelos brasileiros, vamos ter que atravessar novamente para a cidade venezuelana de Santa Helena de Guairén, aqui do lado, e achar um lugar na rua para dormir, para no dia seguinte retornar ao Brasil e iniciar nosso pedido de refúgio. Melhor não se arriscar aqui à noite, eu não quero ser agredido. Congolês. O povo brasileiro é maravilhoso. Se oferece para ajudar, para dar comida, ensinar português. Se alguns parassem de confundir refugiados com foragidos, já seria uma coisa boa. Haitianos, 23 e 24. Uma vez passei na frente de um grupo de crianças, rindo muito, e perguntaram se eu não tinha sabonete por causa... Perguntaram se eu não tinha sabonete por causa da cor da minha pele. Um dia o racismo vai parar e eu vou continuar a viver aqui. Até lá, espero que tudo vá do melhor modo. Haitiano 37. Não me relaciono muito com brasileiros, mas porque não costumo sair de casa.
Abordaram um amigo haitiano meu na rua, bateram muito nele e ele teve que passar 8 dias no hospital. Por isso que eu não saí de casa, tenho medo que aconteça. Alguma coisa aqui longe da minha família. Nossa, credo, gente. Venezuelano 30. Eu vou embora. Prefiro morrer de fome na Venezuela a me matarem aqui. E depois que você leu esses depoimentos desses imigrantes, desses refugiados, qual que você acha que é a vida deles aqui no Brasil? Nossa, é horrível. Eles são tratados como, tipo, terroristas. São tratados como se eles fossem, tipo, a escória da humanidade. Que, tipo, obviamente não é realidade, gente. Tipo, eles têm necessidade igual todo mundo. O problema é que tipo, os brasileiros, tipo, não estão dispostos a dar essas necessidades para eles. Tipo, é esquisito, porque tipo, o Brasil é um país, tipo, o estereótipo dele é que ele é um país acolhedor, né? Tipo, pode vir pra cá, a gente vai, recepção calorosa, samba, esses negócios. Mas eles vêm pra cá e a gente faz esses negócios com eles, né? Pra onde que a gente vai a partir daqui? E o que você acha que passa na cabeça das pessoas que praticam esse tipo de preconceito e de xenofobia? Nossa, eu nem imagino que deve ser, tipo, outra mentalidade, né, gente? Eu não quero nem tentar pensar no que passa na cabeça desse povo. E como é que você se sentiria se alguma dessas coisas acontecessem com você ou com os seus familiares? Nossa, abalado. Eu seria, tipo, abalado com raiva pelo poder, que eu não poderia fazer nada, né, no caso. Tipo, triste. Nossa, seria um caldeirão de emoção negativa que não sei se eu ia conseguir, tipo, viver com isso, sabe? E você acha que os migrantes e refugiados que vêm do Brasil, eles sofrem, tipo, preconceitos diferentes? Fala. Eles sofrem preconceitos diferentes? Eu não sei muito responder. Eu acho que, tipo, sim, porque vai ver, tipo, eles são tratados, tipo, tipo, com um estereótipo diferente dependendo de onde eles vêm. Então, por exemplo, o haitiano que é tratado como terrorista, o sírio que é tratado como terrorista, tipo, o haitiano que é tratado como, tipo, foragido, esses negócios. Mas eu acho que, tipo, no final eles são tratados como se fosse, tipo, do mesmo jeito, né? Que tipo, é um jeito meio, tipo, eles não são bem-vindos aqui, eles não são cidadãos brasileiros, que não merecem ser. Porque, tipo... Valeu. Top. Tá bom. Nossa, gente. Vai dar um minuto. Que horror. Tipo, 3 minutos. E tipo assim, e algumas coisas, eu não sei se você percebeu, mas você percebeu que tinha alguns felizes no meio? Aham. Então, tipo, e você percebeu que tem muito mais. Tem muito. Já coloquei pra gravar. E aí, assim, a gente vai te entregar as folhas, você pode ver. Top. Pode passar? Pode. Sírio 24. O Brasil tem um povo maravilhoso. Acho que eu não conheço ninguém que veio de outro país que sofreu preconceito. Foi todo mundo acolhedor comigo e com a minha família. Haitiano 34. Já me chamaram de burro, chifrudo e macaco. Há 2 semanas, um ajudante de pedreiro da empresa quis que eu lhe desse a pá que usava para retirar a areia do caminhão. Eu disse que não. Só porque sou haitiano, ele me deu um empurrão. Não fiz nada. Se fosse no meu país, eu poderia ter brigado, mas aqui eu preciso trabalhar. Só chorei. Se eu relatar, vou inventar que eu não gosto de trabalhar. Nossa.
Venezuelana, 15. Estou há 7 meses no Brasil e meu português não é muito bom. Toda vez que eu falo alguma coisa dentro da sala, os outros alunos começam a rir de mim e me chamam de nomes feios. Não sei se eu quero ir mais para a escola por causa disso. Nossa. Haitiano, 34. São poucos brasileiros que valorizam o estrangeiro. Muitos não têm educação. Eu aceito a humilhação para crescer e por isso não respondo. Meu sentimento é de não ficar mais no Brasil. Se for americano ou francês, é muito diferente. Os brasileiros acham que nós, haitianos, não temos capacidade. Sírio. Vim com amor, porque os amigos sempre diziam que o Brasil aceitava muito outras culturas e religiões. Pessoas são amáveis e todos os refugiados procuram paz. Não sou terrorista como disseram. Se eu fosse, eu não estaria aqui. Estaria lá lutando como eles fazem. Nossa, gente. Credo. Venezuelanos, 23 e 25. Depois que o acampamento de venezuelanos foi destruído pelos brasileiros, vamos ter que atravessar novamente para a cidade venezuelana de Santa Helena de Guairén, aqui do lado, e achar um lugar na rua para dormir, para no dia seguinte retornar ao Brasil e iniciar nosso pedido de refúgio. Melhor não se arriscar aqui à noite, eu não quero ser agredido. Congolês. O povo brasileiro é maravilhoso. Se oferece para ajudar, para dar comida, ensinar português. Se alguns parassem de confundir refugiados com foragidos, já seria uma coisa boa. Haitianos, 23 e 24. Uma vez passei na frente de um grupo de crianças, rindo muito, e perguntaram se eu não tinha sabonete por causa... Perguntaram se eu não tinha sabonete por causa da cor da minha pele. Um dia o racismo vai parar e eu vou continuar a viver aqui. Até lá, espero que tudo vá do melhor modo. Haitiano, 37. Não me relaciono muito com brasileiros, mas porque não costumo sair de casa. Abordaram um amigo haitiano meu na rua, bateram muito nele e ele teve que passar 8 dias no hospital. Por isso que eu não saio de casa, tenho medo que aconteça. Alguma coisa aqui longe da minha família. Nossa, credo, gente. Venezuelano, 30. Eu vou embora. Prefiro morrer de fome na Venezuela a me matarem aqui. E depois que você leu esses depoimentos desses imigrantes, desses refugiados, qual que você acha que é a vida deles aqui no Brasil? Nossa, é horrível. Eles são tratados como, tipo, terroristas. São tratados como se eles fossem, tipo, a escória da humanidade. Que, tipo, obviamente não é realidade, gente. Tipo, eles têm necessidade igual todo mundo. O problema é que tipo, os brasileiros, tipo, não estão dispostos a dar essas necessidades para eles. Tipo, é esquisito, porque tipo, o Brasil é um país, tipo, o estereótipo dele é que ele é um país acolhedor, né? Tipo, pode vir pra cá, a gente vai, recepção calorosa, samba, esses negócios. Mas eles vêm pra cá e a gente faz esses negócios com eles, né? Pra onde que a gente vai a partir daqui? E o que você acha que passa na cabeça das pessoas que praticam esse tipo de preconceito e de xenofobia? Nossa, eu nem imagino que deve ser, tipo, outra mentalidade, né, gente? Eu não quero nem tentar pensar no que passa na cabeça desse povo. E como é que você se sentiria se alguma dessas coisas acontecessem com você ou com os seus familiares? Nossa, abalado. Eu surgia, tipo, abalado com raiva por eu não poder... que eu não poderia fazer nada, né, no caso.
tipo, triste. Nossa, tipo, seria um caldeirão de emoção negativa que não sei se eu ia conseguir tipo, viver com isso, sabe? E você acha que os imigrantes refugiados que vêm no Brasil, eles sofrem, tipo, preconceitos diferentes? Fala. Eles sofrem preconceitos diferentes? Ah, eu não sei muito responder. Eu acho que tipo, sim, porque vai ver, tipo, eles são tratados tipo, tipo, como um estereótipo diferente dependendo de onde eles vêm. Então, por exemplo, o haitiano que é tratado como terrorista, né, o sírio que é tratado como terrorista, tipo, o haitiano que é tratado como tipo, foragido, esses negócios. Mas eu acho que tipo, no final eles são tratados como se fosse tipo, do mesmo jeito, né? Que é tipo, um jeito meio... Tipo, eles não são bem-vindos aqui, eles não são cidadãos brasileiros, não merecem ser. Que, tipo... Valeu. Top. Tá bom. Nossa, gente. Vai dar 1 minuto. Que horror. Exato. 3 E minutos. tipo assim, e algumas coisas, eu não sei se você percebeu, mas você percebeu que tinha alguns felizes no meio? Aham. Então, tipo, e você percebeu que tem muito mais. Tem muito. Então, pode. Sírio, 24 anos. O Brasil tem um povo maravilhoso. Acho que não conheço ninguém que veio de outro país que sofreu preconceito. Foi todo mundo muito acolhedor comigo e com a minha família. Haitiano, 34 anos. Já me chamaram de burro, chifrudo e macaco. Há 2 semanas, um ajudante de pedreiro da empresa quis que eu lhe desse a pá que usava para retirar a areia do caminhão. Eu disse que não. Só porque sou haitiano, ele me deu um empurrão. Não fiz nada. Se fosse no meu país, eu poderia ter brigado, mas aqui preciso trabalhar. Só chorei. Se eu relatar, vou inventar que eu não gosto de trabalhar. Venezuelana, 15 anos. Estou há 7 meses no Brasil e meu português não é muito bom. Toda vez que eu falo alguma coisa dentro da sala, os outros alunos começam a rir de mim e me chamar de nomes feios. Eu não sei se quero mais ir à escola por causa disso. Haitiano, 34 anos. São poucos brasileiros que valorizam o estrangeiro. Muitos não têm educação. Eu aceito a humilhação para crescer e por isso não respondo. Meu sentimento é de não ficar mais no Brasil. Se for americano ou francês, é muito diferente. Os brasileiros acham que nós, haitianos, não temos capacidade. Sírio. Vim com amor porque os amigos sempre diziam que o Brasil aceita muito outras culturas e religiões. E as pessoas são amáveis e todos os refugiados procuram paz. Não sou terrorista como disseram. Se eu fosse, eu não estaria aqui. Estaria lá lutando como eles fazem. Venezuelanos, 23 e 25 anos. Depois que o acampamento de venezuelanos foi destruído pelos brasileiros, vamos ter que atravessar novamente para a cidade venezuelana de Santa Helena de Guairé, aqui do lado, e achar algum lugar na rua para dormir, para no dia seguinte retornar ao Brasil e iniciar o nosso pedido de refúgio. É melhor não se arriscar aqui à noite, não quero ser agredido. Congolês. O povo brasileiro é maravilhoso. Se oferece para ajudar, para dar comida e ensinar português. Se alguns parassem de confundir refugiados com foragidos, já seria uma coisa boa. Haitianos, 23 e 24 anos.
Uma vez passei na frente de um grupo de crianças, rindo muito, e perguntaram se eu não tinha sabonete por causa da cor da minha pele. Um dia o racismo vai parar e eu vou continuar a viver aqui. Até lá, espero que tudo vá do melhor modo. Haitiano, 37 anos. Não me relaciono muito com brasileiros, mas porque não costumo sair de casa. Abordaram um amigo haitiano meu na rua, bateram muito e ele teve que passar 8 dias no hospital. Por isso que eu não saio de casa. Tenho medo que me aconteça alguma coisa aqui, longe da minha família. Venezuelano, 30 anos. Eu vou embora. Prefiro morrer de fome na Venezuela a me matarem aqui. E depois que você leu esses textos, o que você acha? Qual que você acha que é a vida dos imigrantes e refugiados no Brasil? Não é boa. Por mais que o Brasil pareça ser esse país receptivo e multicultural e tal, talvez seja mais fácil aqui do que em outros países da Europa, Estados Unidos, que tem uma cultura de racismo e preconceito aparentemente maiores. Eu não acho que aqui seja muito diferente, por mais que tenha todos os tipos de raça. É um país muito grande, com muitas culturas diferentes. Eu não acho que seja tão diferente porque nós temos uma sociedade muito conservadora ainda e nós vimos de uma cultura muito conservadora. Toda a época escravagista que ainda está muito forte na mente da gente. O racismo é algo muito real e pode parecer que não, mas é muito forte e é às vezes até pior que outros lugares porque aqui é um racismo velado. Então é aquela questão de tipo assim, você anda na rua, beleza, tá aqui comigo, é meu amigo e tal, mas tipo assim, ele é meu amigo, ele é negro, mas eu não quero um negro casando com minha filha. Então tipo assim, é aquela coisa, beleza, eu aqui, ele ali. E no caso dessas pessoas que são de outros países ainda, tem toda aquela ideia de que eles vão pegar nossos empregos, eles estão tomando nosso espaço. E é meio que ridículo quando você para pensar que o país do jeito que é, da forma que foi colonizado, e com tanta gente diferente, tantas raças que povoaram aqui, todo mundo aqui é diferente, todo mundo tem sangue negro, tem sangue branco, tem sangue índio. E se para pra pensar nisso, tipo assim, qual que é a lógica? Eu também não sou raça pura. Quase ninguém hoje em dia é. O país, tipo assim, é o nosso país, beleza, mas é terra, todo mundo precisa ter um lugar para ficar. Então, qual que é o sentido de eu ajudar, por exemplo, a criança que eu vejo ali na rua, várias pessoas que fazem doações para ONGs, de crianças que não têm pais, de pobres, asilos e tal, mas só porque a pessoa é de outra nacionalidade, ela não merece que eu ajude ela, eu vou focar em quem está aqui. Então, tipo assim, eu não vejo muito sentido nisso, mas é muito real. Todos nós temos preconceitos intrínsecos na gente. E a gente meio que tenta velar isso e fingir que não existe, mas quando acontecem essas situações fica claro, sabe? Qualquer um de nós que pode estar aqui falando isso, fazendo um projeto desse, e encontra uma pessoa ali na rua que te pede ajuda, você não sabe o que fazer. Então, são poucos que vão realmente sair, ajudar e tal. Quem que vai sair e falar para um cara, um haitiano que se encontrar ali e falar assim, não dorme na minha casa hoje? Então, não é uma realidade que, na teoria, parece muito fácil. Quando você vê na televisão os sírios, a galera toda, os refugiados, você fica assim, nossa, se eu pudesse ajudar e tal, mas será que aqui na sua frente você faria isso? Então é muito estranho. E com tudo que acontece na nossa política e a situação atual do Brasil, eu acho que está piorando mais ainda, sabe? A abertura que a gente achou que tinha está se fechando cada vez mais. Com as pessoas daqui de dentro, com os nossos negros, com os nossos homossexuais, com todas as minorias daqui mesmo, já está difícil. Imagina quando vem alguém de fora e tenta pedir refúgio aqui. Então acredito que seja um tema muito delicado e que está um pouco longe de ser resolvido. E o que você acha que passa na cabeça das pessoas que cometem esse tipo de racismo, esse tipo de xenofobia, esse tipo de preconceito? Eu acho que vem muito do... É chato falar essa questão de criação, mas parando para pensar na realidade do Brasil e na nossa história, vem muito do que está dentro da gente desde que a gente nasceu, da sociedade que a gente está inserido, do que a gente aprende desde sempre. Então já está aquele preconceito tá ali com você desde que você começa a ser educado, sabe? Por mais que seja
que não seja algo claro, que pareça que não é algo ruim, mas está lá. E quando você vai crescendo nessa sociedade extremamente dividida, com diferenças de classes sociais muito gritantes, você para reparar que essas classes sociais, na maioria das vezes, são divididas exatamente por raça. Aí você começa a ver que os negros são sempre os mais pobres, em sua maioria, e são os mais marginalizados, não só os negros, como as minorias em geral. E você vai crescendo nisso, você vai começando a achar que está tudo normal, você fica meio blasé. Você vê aquilo ali, você não tem mais reação àquilo, é normal, é minha vida. Então você vai crescendo nesse meio, e se você não tem, tipo assim, algo que te faça pensar diferente, algo que te induza a pensar, será que isso aqui está certo mesmo? Você continua nesse caminho sua vida inteira. Então, quando essas pessoas dão de cara com essa realidade tão viva na frente delas, elas não sabem como reagir, elas reagem da forma que elas sempre aprenderam que era o certo. Então, tipo assim, beleza, pode até pensar, será que é errado o que eu estou fazendo? Mas o que eu sei é isso, então acho que não tem muito um caminho a se seguir enquanto não houver algo que realmente mude, principalmente vindo do governo, mas focando principalmente na educação, tanto das escolas quanto dentro de casa. E tipo, parece clichê falar isso, mas acho que é o básico. Se não tiver essa indução dentro de casa, nas escolas, desde sempre, as pessoas não vão mudar. E você acha que, tipo assim, um imigrante ou refugiado que vem para o Brasil, pelo fato de ele ser, por exemplo, um sírio branco ou então um haitiano que é negro, eles sofrem preconceitos diferentes, apesar de serem imigrantes? Tá? Sofrem porque, tipo assim, eu acredito que sofram, porque tem a questão do racismo no mundo todo. Então, quando você para pensar, tipo assim, o haitiano, se for, a maioria dos haitianos são negros, não todos, mas, por exemplo, mesmo se fosse um sírio negro, o olhar, a imagem é mais forte. Antes de você saber de qual nacionalidade é aquela pessoa, você vai ver a cor dela. Então as pessoas vão ficar focadas naquilo, em primeiro lugar. Mas eu também acredito que talvez a questão dos sírios também possa pesar um pouco por causa disso do terrorismo, dessa imagem de terroristas que a mídia principalmente passa para eles. Então é meio que todo mundo lá é terrorista. E claro que não, do mesmo jeito que existem brasileiros legais e pessoas brasileiras que roubam, que matam, também acontece lá. Tem pessoas erradas em qualquer lugar. E quando você coloca tudo isso em um nicho só e coloca toda uma nacionalidade terrorista, isso pode pesar muito também. Então talvez, às vezes, seja mais fácil você estender a mão, as pessoas estenderem a mão para um haitiano do que para um sírio por achar que ele é terrorista. Mas eu acho que o peso do racismo ainda é maior, porque é algo que está dentro da sociedade desde sempre, desde muitos anos, em todo mundo, pensando na questão escravagista. Então eu acho que o negro, no geral, vai sofrer mais. Mas esse peso do terrorismo também é muito grande. Ok? Então, pode. Sírio, 24 anos. O Brasil tem um povo maravilhoso. Acho que não conheço ninguém que veio de outro país que sofreu preconceito. Foi todo mundo muito acolhedor comigo e com a minha família. Haitiano, 34 anos. Já me chamaram de burro, chifrudo e macaco. Há 2 semanas, um ajudante de pedreiro da empresa quis que eu lhe desse a pá que usava para retirar a areia do caminhão. Eu disse que não. Só porque sou haitiano, ele me deu um empurrão. Não fiz nada. Se fosse no meu país, eu poderia ter brigado, mas aqui preciso trabalhar. Só chorei. Se eu relatar, vou inventar que eu não gosto de trabalhar. Venezuelana, 15 anos. Estou há 7 meses no Brasil e meu português não é muito bom.
Toda vez que eu falo alguma coisa dentro da sala, os outros alunos começam a rir de mim e me chamar de nomes feios. Eu não sei se quero mais ir à escola por causa disso. Haitiano, 34 anos. São poucos brasileiros que valorizam o estrangeiro. Muitos não têm educação. Eu aceito a humilhação para crescer e por isso não respondo. Meu sentimento é de não ficar mais no Brasil. Se for americano ou francês, é muito diferente. Os brasileiros acham que nós, haitianos, não temos capacidade. Sírio. Vim com amor porque os amigos sempre diziam que o Brasil aceita muito outras culturas e religiões, e as pessoas são amáveis e todos os refugiados procuram paz. Não sou terrorista como disseram. Se eu fosse, eu não estaria aqui. Estaria lá lutando como eles fazem. Venezuelanos, 23 e 25 anos. Depois que o acampamento de venezuelanos foi destruído pelos brasileiros, vamos ter que atravessar novamente para a cidade venezuelana de Santa Helena de Guairé, aqui do lado, e achar algum lugar na rua para dormir, para no dia seguinte retornar ao Brasil e iniciar o nosso pedido de refúgio. É melhor não se arriscar aqui à noite, não quero ser agredido. Congolês. O povo brasileiro é maravilhoso. Se oferece para ajudar, para dar comida, ensinar português. Se alguns parassem de confundir refugiados com foragidos, já seria uma coisa boa. Haitianos, 23 e 24 anos. Uma vez passei na frente de um grupo de crianças, rindo muito, e perguntaram se eu não tinha sabonete por causa da cor da minha pele. Um dia o racismo vai parar e eu vou continuar a viver aqui. Até lá, espero que tudo vá do melhor modo. Haitiano, 37 anos. Não me relaciono muito com brasileiros, mas porque não costumo sair de casa. Abordaram um amigo haitiano meu na rua, bateram muito e ele teve que passar 8 dias no hospital. Por isso que eu não saio de casa. Tenho medo que me aconteça alguma coisa aqui, longe da minha família. Venezuelano, 30 anos. Eu vou embora. Prefiro morrer de fome na Venezuela a me matarem aqui. E depois que você leu esses textos, o que você acha? Qual que você acha que é a vida dos imigrantes e refugiados no Brasil? Não é boa. Por mais que o Brasil pareça ser esse país receptivo e multicultural e tal, talvez seja mais fácil aqui do que em outros países da Europa, Estados Unidos, que tem uma cultura de racismo e preconceito aparentemente maiores. Eu não acho que aqui seja muito diferente, por mais que tenha todos os tipos de raça. É um país muito grande, com muitas culturas diferentes. Eu não acho que seja tão diferente porque nós temos uma sociedade muito conservadora ainda e nós vimos de uma cultura muito conservadora. Toda a época escravagista que ainda está muito forte na mente da gente. O racismo é algo muito real e pode parecer que não, mas é muito forte e é às vezes até pior que outros lugares porque aqui é um racismo velado. Então é aquela questão de, tipo assim, você anda na rua, beleza, tá aqui comigo, é meu amigo e tal, mas tipo assim, ele é meu amigo, ele é negro, mas eu não quero um negro casando com minha filha. Então tipo assim, é aquela coisa, beleza, eu aqui, ele ali. E no caso dessas pessoas que são de outros países ainda, tem toda aquela ideia de que eles vão pegar nossos empregos, eles estão tomando nosso espaço. E é meio que ridículo quando você para pensar que o país do jeito que é, da forma que foi colonizado, e com tanta gente diferente, tantas raças que povoaram aqui, todo mundo aqui é diferente, todo mundo tem sangue negro, tem sangue branco, tem sangue índio. E se para pensar nisso, tipo assim, qual que é a lógica? Eu também não sou raça pura. Quase ninguém hoje em dia é. O país, tipo assim, é o nosso país, beleza, mas é terra, todo mundo precisa ter um lugar para ficar. Então, qual que é o sentido de eu ajudar, por exemplo, a criança que eu vejo ali na rua, várias pessoas que fazem doações para ONGs de crianças que não têm pais,
de pobres, asilos e tal, mas só porque a pessoa é de outra nacionalidade, ela não merece que eu ajude ela. Eu vou focar em quem está aqui. Então, tipo assim, eu não vejo muito sentido nisso, mas é muito real. Todos nós temos preconceitos intrínsecos na gente. E a gente meio que tenta velar isso e fingir que não existe, mas quando acontecem essas situações fica claro, sabe? Qualquer um de nós que pode estar aqui falando isso, fazendo um projeto desse, e encontra uma pessoa ali na rua que te pede ajuda, você não sabe o que fazer. Então, são poucos que vão realmente sair, ajudar e tal. Quem que vai sair e falar para um haitiano que se encontrar ali e falar assim, não dorme na minha casa hoje? Então, não é uma realidade que, na teoria, parece muito fácil. Quando você vê na televisão os sírios, a galera toda, os refugiados, você fica assim, nossa, se eu pudesse ajudar e tal, mas será que aqui na sua frente você faria isso? Então, é muito estranho. E com tudo que acontece na nossa política e a situação atual do Brasil, eu acho que está piorando mais ainda, sabe? A abertura que a gente achou que tinha está se fechando cada vez mais. Com as pessoas daqui de dentro, com os nossos negros, com os nossos homossexuais, com todas as minorias daqui mesmo, já está difícil. Imagina quando vem alguém de fora e tenta pedir refúgio aqui. Então, acredito que seja um tema muito delicado e que está um pouco longe de ser resolvido. E o que você acha que passa na cabeça das pessoas que cometem esse tipo de racismo, esse tipo de xenofobia, esse tipo de preconceito? Eu acho que vem muito do... É chato falar essa questão de criação, mas parando para pensar na realidade do Brasil e na nossa história, vem muito do que está dentro da gente desde que a gente nasceu, da sociedade que a gente está inserido, do que a gente aprende desde sempre. Então já está aquele preconceito que está ali com você desde que você começa a ser educado, sabe? Por mais que não seja algo claro, que pareça que não é algo ruim, mas está lá. E quando você vai crescendo nessa sociedade extremamente dividida, com diferenças de classes sociais muito gritantes, e você para reparar que essas classes sociais, na maioria das vezes, são divididas exatamente por raça. Aí você começa a ver que os negros são sempre os mais pobres, em sua maioria, e são os mais marginalizados, não só os negros, como as minorias em geral. E você vai crescendo nisso, você vai começando a achar que está tudo normal, você fica meio blasé. Você vê aquilo ali e você não tem mais reação àquilo, é normal, é minha vida. Então você vai crescendo nesse meio, e se você não tem, tipo assim, algo que te faça pensar diferente, algo que te induza a pensar, será que isso aqui está certo mesmo? Você continua nesse caminho sua vida inteira. Então, quando essas pessoas dão de cara com essa realidade tão viva na frente delas, elas não sabem como reagir, elas reagem da forma que elas sempre aprenderam que era o certo. Então, tipo assim, beleza, pode até pensar, será que é errado o que eu estou fazendo? Mas o que eu sei é isso, então acho que não tem muito um caminho a se seguir enquanto não houver algo que realmente mude, principalmente vindo do governo, mas focando principalmente na educação, tanto das escolas quanto dentro de casa. E parece clichê falar isso, mas acho que é o básico. Se não tiver essa indução dentro de casa, nas escolas desde sempre, as pessoas não vão mudar. E você acha que, tipo assim, um imigrante ou um refugiado que vem para o Brasil, pelo fato de ele ser, por exemplo, um sírio branco, ou então um haitiano que é negro, eles sofrem preconceitos diferentes, apesar de serem imigrantes, tá? Sofrem porque, tipo assim, eu acredito que sofram, porque tem a questão do racismo no mundo todo. Então, quando você para pensar, tipo assim, o haitiano, a maioria dos haitianos são negros, não todos, mas, por exemplo, mesmo se fosse um sírio negro, o olhar, a imagem é mais forte. Antes de você saber de qual nacionalidade é aquela pessoa, você vai ver a cor dela. Então as pessoas vão ficar focadas naquilo, em primeiro lugar. Mas eu também acredito que talvez a questão dos sírios também possa pesar um pouco por causa disso do terrorismo, dessa imagem de terroristas que a mídia principalmente passa para eles. Então é meio que todo mundo lá é terrorista. E claro que não, do mesmo jeito que existem brasileiros legais e pessoas brasileiras que roubam, que matam, também acontece lá. Tem pessoas erradas em qualquer lugar. E quando você coloca tudo isso em um nicho só e coloca toda uma nacionalidade terrorista,
isso pode pesar muito também. Então, talvez, às vezes, seja mais fácil você estender a mão, as pessoas estenderem a mão para um haitiano do que para um sírio por achar que ele é terrorista. Mas eu acho que o peso do racismo ainda é maior, porque é algo que está dentro da sociedade desde sempre, desde muitos anos, em todo mundo, pensando na questão escravagista. Então eu acho que o negro, no geral, vai sofrer mais. Mas esse peso do terrorismo também é muito grande. Ok? Então, pode. Sírio, 24 anos. O Brasil tem um povo maravilhoso. Acho que não conheço ninguém que veio de outro país que sofreu preconceito. Foi todo mundo muito acolhedor comigo e com a minha família. Haitiano, 34 anos. Já me chamaram de burro, chifrudo e macaco. Há 2 semanas, um ajudante de pedreiro da empresa quis que eu lhe desse a pá que usava para retirar a areia do caminhão. Eu disse que não. Só porque sou haitiano, ele me deu um empurrão. Não fiz nada. Se fosse no meu país, eu poderia ter brigado, mas aqui preciso trabalhar. Só chorei. Se eu relatar, vou inventar que eu não gosto de trabalhar. Venezuelana, 15 anos. Estou há 7 meses no Brasil e meu português não é muito bom. Toda vez que eu falo alguma coisa dentro da sala, os outros alunos começam a rir de mim e me chamar de nomes feios. Eu não sei se quero mais ir à escola por causa disso. Haitiano, 34 anos. São poucos brasileiros que valorizam o estrangeiro. Muitos não têm educação. Eu aceito a humilhação para crescer e por isso não respondo. Meu sentimento é de não ficar mais no Brasil. Se for americano ou francês, é muito diferente. Os brasileiros acham que nós, haitianos, não temos capacidade. Sírio. Vim com amor porque os amigos sempre diziam que o Brasil aceita muito outras culturas e religiões, e as pessoas são amáveis e todos os refugiados procuram paz. Não sou terrorista como disseram. Se eu fosse, eu não estaria aqui. Estaria lá lutando como eles fazem. Venezuelanos, 23 e 25 anos. Depois que o acampamento de venezuelanos foi destruído pelos brasileiros, vamos ter que atravessar novamente para a cidade venezuelana de Santa Helena de Guairé, aqui do lado, e achar algum lugar na rua para dormir, para no dia seguinte retornar ao Brasil e iniciar o nosso pedido de refúgio. É melhor não se arriscar aqui à noite, não quero ser agredido. Congolês. O povo brasileiro é maravilhoso. Se oferece para ajudar, para dar comida e ensinar português. Se alguns parassem de confundir refugiados com foragidos, já seria uma coisa boa. Haitianos, 23 e 24 anos. Uma vez passei na frente de um grupo de crianças, rindo muito, e perguntaram se eu não tinha sabonete por causa da cor da minha pele. Um dia o racismo vai parar e eu vou continuar a viver aqui. Até lá, espero que tudo vá do melhor modo. Haitiano, 37 anos. Não me relaciono muito com brasileiros, mas porque não costumo sair de casa. Abordaram um amigo haitiano meu na rua, bateram muito e ele teve que passar 8 dias no hospital. Por isso que eu não saio de casa. Tenho medo que me aconteça alguma coisa aqui, longe da minha família. Venezuelano, 30 anos. Eu vou embora. Prefiro morrer de fome na Venezuela a me matarem aqui. E depois que você leu esses textos, o que você acha? Qual que você acha que é a vida dos imigrantes e refugiados no Brasil?
não é boa. Por mais que o Brasil pareça ser esse país receptivo e multicultural e tal, talvez seja mais fácil aqui do que em outros países da Europa, Estados Unidos, que tem uma cultura de racismo e preconceito aparentemente maiores. Eu não acho que aqui seja muito diferente, por mais que tenha todos os tipos de raça. É um país muito grande, com muitas culturas diferentes. Eu não acho que seja tão diferente porque nós temos uma sociedade muito conservadora ainda e nós vimos de uma cultura muito conservadora. Toda a época escravagista que ainda está muito forte na mente da gente. O racismo é algo muito real e pode parecer que não, mas é muito forte e é às vezes até pior que outros lugares porque aqui é um racismo velado. Então é aquela questão de, tipo assim, você anda na rua, beleza, tá aqui comigo, é meu amigo e tal, mas tipo assim, ele é meu amigo, ele é negro, mas eu não quero um negro casando com minha filha. Então tipo assim, é aquela coisa, beleza, eu aqui, ele ali. E no caso dessas pessoas que são de outros países ainda, tem toda aquela ideia de que eles vão pegar nossos empregos, eles estão tomando nosso espaço. E é meio que ridículo quando você para pensar que o país do jeito que é, da forma que foi colonizado, e com tanta gente diferente, tantas raças que povoaram aqui, todo mundo aqui é diferente, todo mundo tem sangue negro, tem sangue branco, tem sangue índio. E se para pra pensar nisso, tipo assim, qual que é a lógica? Eu também não sou raça pura. Quase ninguém hoje em dia é. O país, tipo assim, é o nosso país, beleza, mas é terra, todo mundo precisa ter um lugar para ficar. Então, qual que é o sentido de eu ajudar, por exemplo, a criança que eu vejo ali na rua, várias pessoas que fazem doações para ONGs, de crianças que não têm pais, de pobres, asilos e tal, mas só porque a pessoa é de outra nacionalidade, ela não merece que eu ajude ela, eu vou focar em quem está aqui. Então, tipo assim, eu não vejo muito sentido nisso, mas é muito real. Todos nós temos preconceitos intrínsecos na gente. E a gente meio que tenta velar isso e fingir que não existe, mas quando acontecem essas situações fica claro, sabe? Qualquer um de nós pode estar aqui falando isso, fazendo um projeto desse, e encontra uma pessoa ali na rua que te pede ajuda, você não sabe o que fazer. Então, são poucos que vão realmente sair, ajudar e tal. Quem que vai sair e falar para um cara, um haitiano que se encontrar ali e falar assim, não dorme na minha casa hoje? Então, não é uma realidade que, na teoria, parece muito fácil. Quando você vê na televisão os sírios, a galera toda, os refugiados, você fica assim, nossa, se eu pudesse ajudar e tal, mas será que aqui na sua frente você faria isso? Então é muito estranho. E com tudo que acontece na nossa política e a situação atual do Brasil, eu acho que está piorando mais ainda, sabe? A abertura que a gente achou que tinha está se fechando cada vez mais. Com as pessoas daqui de dentro, com os nossos negros, com os nossos homossexuais, com todas as minorias daqui mesmo, já está difícil. Imagina quando vem alguém de fora e tenta pedir refúgio aqui. Então acredito que seja um tema muito delicado e que está um pouco longe de ser resolvido. E o que você acha que passa na cabeça das pessoas que cometem esse tipo de racismo, esse tipo de xenofobia, esse tipo de preconceito? Eu acho que vem muito do... É chato falar essa questão de criação, mas parando para pensar na realidade do Brasil e na nossa história, vem muito do que está dentro da gente desde que a gente nasceu, da sociedade que a gente está inserido, do que a gente aprende desde sempre. Então já está aquele preconceito que está ali com você desde que você começa a ser educado, sabe? Por mais que não seja algo claro, que pareça que não é algo ruim, mas está lá. E quando você vai crescendo nessa sociedade extremamente dividida, com diferenças de classes sociais muito gritantes, você para reparar que essas classes sociais, na maioria das vezes, são divididas exatamente por raça. Aí você começa a ver que os negros são sempre os mais pobres, em sua maioria, e são os mais marginalizados, não só os negros, como as minorias em geral. E você vai crescendo nisso, você vai começando a achar que está tudo normal, você fica meio blasé. Você vê aquilo ali, você não tem mais reação àquilo, é normal, é minha vida. Então você vai crescendo nesse meio, e se você não tem, tipo assim, algo que te faça pensar diferente, algo que te induza a pensar, será que isso aqui tá certo mesmo? Você continua nesse caminho sua vida inteira.
Então, quando essas pessoas dão de cara com essa realidade tão viva na frente delas, elas não sabem como reagir, elas reagem da forma que elas sempre aprenderam que era o certo. Então, tipo assim, beleza, pode até pensar, será que é errado o que eu estou fazendo? Mas o que eu sei é isso, então acho que não tem muito um caminho a se seguir enquanto não houver algo que realmente mude, principalmente vindo do governo, mas focando principalmente na educação, tanto das escolas quanto dentro de casa. E tipo, parece clichê falar isso, mas acho que é o básico. Se não tiver essa indução dentro de casa, nas escolas, desde sempre, as pessoas não vão mudar. E você acha que, tipo assim, um imigrante ou refugiado que vem para o Brasil, pelo fato de ele ser, por exemplo, um sírio branco, ou então um haitiano que é negro, eles sofrem preconceitos diferentes, apesar de serem imigrantes, tá? Sofrem porque, tipo assim, eu acredito que sofram, porque tem a questão do racismo no mundo todo. Então, quando você para pra pensar, tipo assim, o haitiano, se for, a maioria dos haitianos são negros, não todos, mas, por exemplo, mesmo se fosse um sírio negro, o olhar, a imagem é mais forte. Antes de você saber de qual nacionalidade é aquela pessoa, você vai ver a cor dela. Então as pessoas vão ficar focadas naquilo, em primeiro lugar. Mas eu também acredito que talvez a questão dos sírios também possa pesar um pouco por causa disso do terrorismo, dessa imagem de terroristas que a mídia principalmente passa para eles. Então é meio que todo mundo lá é terrorista. E claro que não, do mesmo jeito que existem brasileiros legais e pessoas brasileiras que roubam, que matam, também acontece lá. Tem pessoas erradas em qualquer lugar. E quando você coloca tudo isso em um nicho só e coloca toda uma nacionalidade é terrorista, isso pode pesar muito também. Então talvez, às vezes, seja mais fácil você estender a mão, as pessoas estenderem a mão para um haitiano do que para um sírio por achar que ele é terrorista. Mas eu acho que o peso do racismo ainda é maior. Porque é algo que está dentro da sociedade desde sempre, desde muitos anos, em todo mundo, pensando na questão escravagista. Então eu acho que o negro, no geral, vai sofrer mais. Mas esse peso do terrorismo também é muito grande. Ok?